Crítico do ZEUA, Lavrov vai direto ao ponto, dizem analistas sobre entrevista exclusiva. Especiais. À noite de quarta-feira, 30, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, concedeu uma entrevista exclusiva à Sputnik. Segundo analistas, diferentemente dos Estados Unidos, as falas de Lavrov evidenciam como a Rússia deixa suas intenções claras para o mundo. Em sua entrevista, Sergei Lavrov tocou em diversos pontos cruciais em relação à operação especial russa e, principalmente, na relação do país com os Estados Unidos, ator global que, segundo o ministro, não é confiável. Por muito tempo, quisemos acreditar neles. Negociamos e fizemos acordos, mas depois se revelou que todas as suas promessas, que também foram registradas em papel e em resoluções do Conselho de Segurança da ONU, Washington não pretendia cumprir, afirmou o ministro. Em entrevista à Sputnik Brasil, Hector Saint-Pierre, fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional GEDES, professor do programa de pós-graduação Santiago Dantas, disse que as falas de Lavrov cravaram uma mudança nos costumes da chancelaria russa. A diplomacia soviética e russa sempre se caracterizaram por serem bastante discretas e muito comedidas nas suas palavras, afirma Saint-Pierre, mas, atualmente, usam palavras mais pesadas quando se referem ao ZEUA e até certo a uma justificativa nisso devido à falta de credibilidade dos discursos norte-americanos. Segundo o fundador do GEDES, as falas de Lavrov e de toda a chancelaria russa, como representante russo na ONU, Vasily Nebenzia, demonstram uma falta de respeito pelos seus colegas europeus e norte-americanos, por causa da hipocrisia do discurso, os dois pesos e duas medidas para todas as questões e a falta de respeito pela lei internacional. Faz muito tempo que a Europa não tinha uma turma de diplomatas e políticos tão ruins, tão fracos. Direto ao ponto, Williams Gonçalves, doutor em Sociologia e professor titular de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, afirma que na entrevista Lavrov vai direto ao ponto, ainda mais ao ressaltar como a Ucrânia está sendo usada pelos Estados Unidos. Segundo o professor, o convite de adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi uma provocação a Moscou, que jamais aceitaria ter um país limítrofe integrado à OTAN e carregado de mísseis nucleares. Essa provocação faz parte da estratégia dos Estados Unidos de sufocar a Rússia mediante a expansão da OTAN por toda a parte leste da Europa. Essa estratégia, apesar de não ser nenhum segredo, se dá por meios ocultos, assim como o restante da diplomacia norte-americana. É o caso da explosão do gasoduto Nord Stream 2, que, de forma bem-sucedida, seccionou a relação Alemanha-Rússia e obrigou a Alemanha a comprar gás mais caro nos Estados Unidos, afirma Gonçalves. Charles Penaforte, professor da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e coordenador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos LabGrima, ressalta ainda outro ganho financeiro dos Estados Unidos relacionado ao conflito na Ucrânia. Não há interesse nenhum em Washington em encontrar uma solução para o conflito, porque isso gera lucros para o complexo industrial bélico. Não só as indústrias armamentistas norte-americanas ganham com a compra e envio de armas para Kiev, como também o conflito reativou a OTAN com a entrada de novos membros, lembra Penaforte, e isso gera muito dinheiro para os ZEUA, que são um dos principais fornecedores de armas. Faz parte dessa estratégia de subterfúgios estadunidenses a manutenção de Vladimir Zelensky no poder da Ucrânia, sublinha o professor, uma vez que a ascensão de algum candidato a presidente que queira buscar um diálogo com a Rússia é um perigo para os Estados Unidos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição.
boas compras. Não há nenhum motivo plausível que explique a não realização de eleições nesse período, tanto que a Rússia fez as eleições apesar de estar no conflito. Paz na Ucrânia. As artimanhas norte-americanas continuam até mesmo na hora de se pensar um fim para o conflito ucraniano, destacaram os pesquisadores. Se não fosse pela atuação do Ocidente, diz Penaforte, a Ucrânia já teria aceito uma negociação de paz há muito tempo. Como a solução para o conflito passa justamente pelos Estados Unidos pela OTAN, dificilmente existe a possibilidade do conflito se estancar. A Ucrânia está só satisfazendo os interesses OTAN e dos Estados Unidos. Ainda assim, uma cúpula para a paz na Ucrânia será realizada em Lucerna, na Suíça, onde propostas serão discutidas. Contudo, destaca Gonçalves, esta é uma cúpula que excluiu a Rússia e reuniu todos os aliados da OTAN, portanto uma proposta farsesca. Naturalmente, a proposta da Ucrânia não faz nenhum sentido, afirma o professor da UERJ, uma vez que por ela só pode haver paz se a Rússia se retirar de todos os territórios ocupados. Seria uma paz com vitória da Ucrânia. A estratégia de segurança nacional dos EUA, a Rússia, é chamada de ameaça imediata. Os Estados Unidos e a OTAN dizem explicitamente que seu objetivo é infligir uma derrota estratégica ao nosso país, declarou Lavrov em entrevista a Sputnik. A Rússia nunca se negou a sentar na mesa de negociações, diz Saint-Pierre, lembrando que em maio de 2022 a Ucrânia e a Rússia já tinham acordado em termos de paz até Kiev ser convencida por Boris Johnson e Joe Biden a continuar lutando. A Rússia continua aberta à negociação, mas obviamente a negociação não pode ser nos termos dos acordos de Minsk, porque já não há confiança na Ucrânia que tinha naquele momento. A entrevista, uma proposta que traga paz na Ucrânia, foi destacada por Lavrov, em contraposição ao artifício da OTAN. Quando Lavrov diz que há possibilidades teóricas, ele se refere à proposta que China e Brasil, membros do BRICS, fizeram para promover a paz, ressalta Gonçalves. A menção à China, destaca Saint-Pierre, é muito importante uma vez que se dá próximo ao recente encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping em Pequim, onde fortaleceram os laços de amizade entre os dois povos. Às vezes o Ocidente zomba da palavra amizade, como se a amizade fosse uma coisa muito fraquinha, muito leve, mas tanto para chineses quanto para russos, o conceito de amizade é muito forte.